Os juros cobrados pelos bancos brasileiros estão entre os mais altos do mundo. Mas existe alternativa ao sistema tradicional: as cooperativas de crédito. A Constituição de 1988 incluiu formalmente as cooperativas no sistema financeiro nacional. E há 10 anos, elas foram regulamentadas. De lá para cá, mais do que dobrou sua presença no mercado financeiro. E hoje são quase 11 milhões de cooperados. Para falar sobre as cooperativas de crédito, seus riscos e benefícios, nós recebemos hoje o coordenador do Conselho Especializado de Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras, Manfred Dazenbrock. Manfred, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Prazer muito grande participar desse debate. Vamos começar por essa questão aí dos 10 anos da lei complementar que regulamenta o sistema de cooperativas de crédito no país. Elas sempre existiram, né? Já tem mais de um século, na verdade, no país. Na época, né, algumas informações que eu andei lendo, elas se desenvolveram mais mesmo a partir da Constituição de 1988, mas ainda era uma coisa muito tímida, muito restrita. Se ouvia falar muito em situações de campo, pessoas ligadas à agricultura, mas hoje elas estão, as cooperativas de crédito em si, elas estão muito poderosas, estão muito fortes, né? Então vamos começar, qual é a vantagem para um cooperativo? Depois a gente vai falar um pouco desses números, mas qual é a vantagem para uma pessoa participar de uma cooperativa de crédito? A primeira grande vantagem é que ela participa do movimento econômico, ela passa a ser associada, quando ela integraliza uma pequena cota de capital e faz suas transações financeiras, faz suas aplicações, toma seus empréstimos, e a cooperativa tem o objetivo de atender a necessidade dele. Por isso que ele se associa à cooperativa, em busca de preencher uma necessidade. Essa necessidade é tanto no campo financeiro, mas muitas vezes também, Antônio, no campo do relacionamento, do atendimento, né? Da forma de entender e compreender, às vezes, o cidadão, o associado, né? Então, essa é uma das primeiras vantagens ao relacionamento. Segundo, que ele participa financeiramente, né, do empreendimento, ele participa também da administração e da fiscalização. Ele participa do movimento, ele participa também do processo democrático, né, de decisões, das decisões estratégicas, do processo eleitoral, da fiscalização, como eu já falei, e também ele é solidário nesse processo, né? Porque ele tem um trabalho grande, então. Tem um trabalho aí, né? grande também. E quando tem um excedente, que tem sobras, né, a cooperativa atinge sobras, ele também participa dessa distribuição. Então, a cooperativa devolve para ele aquilo que ela eventualmente cobrou a mais durante o ano, né, onde ela tem que cobrir os seus custos, remunerar o aplicador. Ela faz os empréstimos, também os outros serviços, e essa diferença, né, que chega ao final, que sobrou, nós chamamos de sobras, né, o resultado final. Ao fim de um ano, seria ao fim de um ano, o balanço anual. Mas, inclusive, agora é o período, né, de janeiro até abril, pela Lei 130, né, que nós temos que prestar conta aos associados. Então, todas as cooperativas estão fazendo assembleias com seus cooperados, nas comunidades, e mostrando os números, debatendo os temas, falando as estratégias também, combinando o plano de trabalho para o ano, que também é uma vantagem de poder participar, indicar, pleitear programas, muitas vezes programas sociais, programas de educação. Então, nós consideramos uma série de benefícios, né? E o fato de ele gostar, né, Antônio? Eu acho que é uma coisa muito importante quando ele diz assim, ó, eu gosto da minha cooperativa. Ele está dizendo o quê? Que, do outro lado, ele tem uma insatisfação, às vezes, do atendimento ou uma outra forma de tratamento. A gente tem aí um infográfico que eu fiz até para mostrar para o nosso telespectador, que é exatamente esse tamanho, o que é o sistema cooperativado de crédito no Brasil hoje, né? Mais de 10 milhões e meio de cooperados, ou seja, a gente já tem aí mais de 10 milhões e meio de brasileiros que acreditaram nesse sistema e que estão participando deles diretamente, né? Mais de 112 bilhões em operações, não é pouca coisa, e hoje já mais de 3,5% do sistema financeiro nacional. Se todo o conjunto de cooperativas de crédito no Brasil hoje fossem um banco, né? A gente sabe que a gente tem aí 6 bancos, 5 bancos dominando o mercado financeiro. Se esse grande sistema de cooperativas coordenado pela LCB hoje fosse um banco, que tamanho seria esse banco? Onde é que ele estaria no ranking dos bancos? Ele seria o sexto banco, o segundo em rede,
mas o sexto em ativos, né? Em número de correntistas, né? Que é essa quantidade de cooperados. Quantidade de cooperados. E os ativos, né? São esse Esses são na área de crédito. Na área de ativos nós superamos os 200 bilhões. Agora, o que vale dizer aqui também, que nós falamos em associados, são aquelas pessoas beneficiadas diretamente. Agora, impactados, uma coisa que nós usamos no Conselho Mundial das Cooperativas, né? Que alguém que se associa a uma cooperativa de crédito aqui, ela participa do movimento global. Do movimento que tem raízes, né, e tem também projeções futuras. Pessoas beneficiadas, impactadas, são aquelas, se você pegar cada um deles, mais uma pessoa por família, em média, nós vamos ter aqui mais de 20 milhões de pessoas impactadas por esse movimento. Milhares de comunidades impactadas, várias delas onde as cooperativas de crédito são exclusivas, que já não tem mais banco, se ausentaram, às vezes porque não são lucrativas para o banco. Mas para a cooperativa é interessante que tenha associado, ele precisa atender essa comunidade, ele reivindica isso, né? É o papel da cooperativa, né? Ser moderador e também atender o cidadão. Então, você tem um conjunto de ações no sistema de cooperativa, o Sistema Financeiro Nacional, que nós obtivemos essa chancela com a Lei 130, né? Integrar o Sistema Financeiro Nacional, um conjunto de benefícios de pessoas impactadas, né, e pessoas também que são beneficiadas diretamente nesse movimento, que é um movimento muito crescente, né, que nesses 10 anos, Antônia, nós tivemos um crescimento em média 20% a cada ano, em termos de crédito, em termos de ativo. Em termos de associados, né, em torno de 10%. Nós saímos de menos de 4 milhões, hoje estamos chegando a 11 milhões de associados. Né? Você falou no começo de alguns serviços, eu queria mostrar aqui também para o telespectador, até para orientar um pouquinho, alguns tipos de serviços que uma cooperativa de crédito oferece. Quer dizer, a gente olhando isso aqui, conta corrente, cartão de crédito, crédito como empréstimo, né? Se a gente pensar em empréstimo, possibilidade de investimento, plano de previdência, seguro, isso aqui parece um banco. Qual a diferença? Vamos no popular, qual a diferença de uma cooperativa de crédito para um banco comercial? O banco comercial ele visa a remuneração do acionista. Uma cooperativa de crédito visa atender a necessidade do associado. Então, você é pressionado pelo atendimento, pelo atender a necessidade dele e não pelo resultado. Isso faz uma grande diferença, porque uma comunidade, por exemplo, uma comunidade pequena que não tem um banco, não tem mais o banco, talvez até já tinha, várias já tiveram, você tem condições de manter uma agência de uma cooperativa de crédito, inclusive com caixa automático, agora tem novas propostas, né, de relacionamento, às vezes até sem o dinheiro diretamente, operando com outros canais de relacionamento, você pode permanecer lá, porque você não tem uma pressão pelo lucro. Você tem a pressão pelo atendimento. Então, acho que essa é a grande diferença, onde ele participa da gestão, ele participa da administração, da fiscalização, das decisões estratégicas da cooperativa, onde ele recebe investimento em formação de liderança, onde a cooperativa também se preocupa com programas, por exemplo, programas de educação financeira, onde você faz a inclusão financeira efetiva dentro, inclusive, da proposta do próprio Banco Central, na agenda BC+, tem um título chamado Cidadania, e para nós tem dois itens relevantes nesse bloco, que é a inclusão financeira e a educação financeira. E esse papel de educação financeira é um papel que nós temos o compromisso de fazer. Por quê? Porque está dentro do nosso DNA. Isso faz parte da nossa causa. Quando você fala que o banco ele está pressionado pela necessidade do acionista de ter lucro, ou seja, o banco visa basicamente ter lucro, isso para o lado do acionista significa rendimento para ele. Para o lado do cliente significa juro alto. Em geral, significa um juro exorbitante, que é o juro do sistema bancário brasileiro. Como é que essa necessidade de atendimento da cooperativa de crédito também pode se traduzir quando a gente pensa em recursos? Significa juro mais baixo, por exemplo, além desse atendimento mais personalizado, significa juro mais baixo? E aí como é que funciona isso? Para você captar recursos para um cidadão fazer uma aplicação financeira na cooperativa, você tem que pagar juros de mercado. Senão ele vai fazer a aplicação no banco tradicional que ele conhece. Você tem a tua reserva da cooperativa, o capital dela, a parte que ele integraliza, a reserva que é formada ao longo do período pela
pela geração de resultado, parte fica em reserva, então tem um recurso próprio. E a forma de aplicação desse dinheiro para o associado, quer seja em aplicações das diversas linhas de crédito, você tem a administração dos teus custos, né? Então, os custos da cooperativa, como ela não tem uma pressão pelo resultado, pelo lucro, né, ela precisa gerar resultado positivo sim, você tem uma equação que é mais favorável para ele. Então, quando você pratica uma taxa de juros abaixo do mercado, aquilo que é possível, que cabe dentro da tua estruturação de administração, você luta para ter custos baixos e para você remunerar ele adequadamente. Aonde que está o item que nós lutamos? Na adimplência do cidadão. Se ele paga as contas em dia, como o nosso movimento é um movimento mutual, onde a solidariedade é algo que está dentro do nosso DNA, nós procuramos ir ao encontro dele quando tem uma dificuldade antes de deixar ele entrar em desgraça. E isso dá para saber se ele está tendo um problema e até por esse relacionamento. Por estar mais próximo. Você tem nas comunidades, né, conselheiros de administração. O conselho de administração de uma cooperativa regional, é formado por sócios da comunidade. Então, ele sabe aonde que está apertando. Se tem uma crise, você se antecipa. Você vai ao encontro dele como um consultor. Tu não quer perder ele como um associado, porque é limitado também, vamos chamar assim, o número de pessoas numa comunidade qualquer, num bairro, numa cidade. Então, precisa cuidar dele, porque ele tem que dar atenção a ele, tem que dar tratamento, tem que dar consultoria. Então, essa adimplência maior ou inadimplência menor, essa também é algo que faz com que você consiga praticar juros mais baixos. Vamos ver uma prática aqui. Digamos que eu sou uma pessoa que tem R$10.000 sobrando e eu quero investir esses R$10.000. Se eu for investir no banco, fazer algum fundo, alguma coisa, algum investimento do banco, ele vai remunerar ao valor de mercado, aí, X%. Eu não sabia exatamente dizer quanto, vai depender de cada banco. Agora, se eu for investir esses mesmos 10 mil numa cooperativa, eu vou receber como pagamento, né, como remuneração do meu investimento, o mesmo que eu receberia no banco? É isso que você está me dizendo? Possivelmente então? O mesmo ou mais. Até porque você pode receber mais. Se a cooperativa no final do ano ela tiver excedentes, né, ela tiver resultado positivo, ela vai te devolver uma parte disso e que você pode considerar que é um pouco daquilo que você fez a aplicação. Ela vai me remunerar a aplicação naquilo que prometeu e eu vou receber, de certa forma, uma participação nos lucros, não dá para chamar de lucro, mas... Né, no resultado, participação no resultado, que você pode interpretar como se fosse um complemento de remuneração. Não é complemento de remuneração, mas você pode interpretar como tal. Se eu fosse um acionista de um banco, era como se fosse uma redistribuição de lucro. Isso. Então, quando eu me associo de alguma forma a uma cooperativa, eu, de certa forma, viro uma acionista. Vira um acionista. Você tem um capital, tu faz um pequeno aporte de capital, esse capital é remunerado, nosso limite é a taxa Selic, né, que nós podemos remunerar conforme a legislação, ele é remunerado e o excedente que tem, uma parte fica para a formação de reserva que são necessárias para a cooperativa ficar enquadrado dentro dos indicadores que o Banco Central estabelece, de acordo com o Acordo de Basileia e assim por diante, né? E outra parte que o Conselho, a Assembleia decide qual é o destino que ela vai dar. Então, agora eu estou na outra ponta do negócio. Eu estou precisando de R$10.000. Se eu for pegar R$10.000 no banco, eu vou receber, vou pagar um juro também, hoje bastante alto. Se eu for pegar R$10.000 numa cooperativa, qual é mais ou menos o percentual de diferença desse juro que eu pago na cooperativa? Em média, nós podemos afirmar, depende de caso a caso, mas em média a gente tem vários exemplos de práticas com 30% abaixo do mercado. Isso é possível porque você não tem uma pressão pelo resultado, você tem uma gestão eficiente da administração de pessoal, da administração de custos e da adimplência também. Então, essa equação, ela faz com que você alcance, né, taxa de juros bem abaixo do mercado. No cheque especial, no cartão de crédito, tem exemplos até mais significativos, né, do que às vezes, especialmente na linha de crédito que você tem. Então, assim, grosso modo, eu posso dizer que as cooperativas financeiras hoje, elas já funcionam mesmo quase como um banco, seria um banco comunitário, um banco cooperativado. Elas nasceram dessa forma, né? Quando há 150 anos atrás foi criado, era em função de
terem práticas de juros altos, né? Foi lá no sul da Alemanha que Raiffeisen idealizou esse modelo, e ele construiu a confiança coletiva exatamente combatendo os juros altos, né? Então, nessa visão de oferecer produtos financeiros, soluções financeiras para o associado, então é uma competição. Sim, os nossos competidores, os nossos concorrentes são os bancos. Tá, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que foi esse aumento da participação das cooperativas no mercado de crédito. A gente tem aqui um infográfico que indica um pouquinho isso aqui, a Lei Complementar 130, que é essa lei que está completando 10 anos agora, portanto é de 2009, que regulamenta o sistema, né, das cooperativas de crédito. Mas a gente pegou aqui, esses dados são todos dados da própria Organização das Cooperativas Brasileiras, né? A gente pegou aqui, e eu achei interessante esse gráfico, que verde é o cooperativado pessoa física e o cor-de-rosa é o cooperativado pessoa jurídica, né? Ou seja, empresas. E a gente tem aqui um pequeno crescimento na participação de pessoas físicas, mas a gente tem um crescimento fantástico na participação de empresas. A que se deve isso aqui? Porque, o Brasil tem um arcabouço regulatório, um dos mais modernos do mundo, né? Isso a gente deve muito ao esforço do Banco Central em modernizar toda a nossa legislação. Essa legislação, a partir dos anos 2000, ela foi se modernizando e foi permitido, inclusive, a criação de cooperativas de empresários. Mas mais do que isso, lá no passado, nós tínhamos cooperativas de crédito rural e cooperativas de crédito mútuo. Eram muito segmentadas. Com a abertura delas, com a livre admissão, ou seja, onde todas as pessoas físicas e jurídicas podem ser associados, hoje são clássicas e plenas, né? Fez com que os associados, pessoas físicas que são donos das pessoas jurídicas, eles se sentiram atraídos, motivados, né, a também trazer a movimentação da pessoa jurídica, da empresa que ele é dono, para dentro da cooperativa de crédito. E isso fez com que esse gráfico subisse. Crescem os ativos, cresce a participação, tem uma participação significativa, mas especialmente pequenas e médias empresas. Grandes empresas, as grandes empresas, grandes corporações, né, você participa de uma pequena parte, porque as cooperativas têm uma atuação regional. E os bancos são conglomerados nacionais. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Você, em algum momento, falou da questão de que muitos municípios brasileiros, muitas cidades, não têm mais um banco. Talvez algumas nunca tiveram, outras já tiveram e não tem mais um banco, mas você tem lá uma cooperativa de crédito. Esse número de cooperativas de créditos, é uma em cada cidade? Vocês estão hoje com um grande sistema, né? Tem a organização das cooperativas que centraliza tudo. Como é que está isso? Está aumentando o número está aumentando a presença, mas está aumentando o número de cooperativas no país ou está diminuindo? Como é que funciona? A OCB, a nossa Organização Cooperativa Brasileira, ela tem uma organização institucional, representa isso institucionalmente. Aí tem os sistemas de cooperativas de crédito, né, que nós chamamos de sistema Sicredi, o sistema Sicob, o sistema Unicred, o sistema Cressol, que são os sistemas, e tem as centrais também independentes. Elas se uniram para preservar a marca, para ter ganhos operacionais, para terem ganhos na prestação de serviço interna, né? Contabilidade, financeiro, RH e outros serviços, né? Que são serviços comuns, mas a formação delas é por cooperativas regionais, que atuam numa determinada região, nós chamamos a área de ação, e dentro dessa área de ação elas têm agências, número de agências. Tem cooperativas com uma agência e tem cooperativas com 100 agências, né? Em regiões diferentes. O que aconteceu ao longo... Então, uma cooperativa não pode... A gente não corre o risco de ter um sistema de cooperativa que teve no sistema bancário. A gente tinha centenas de bancos no país, hoje a gente tem 5 bancos dominando 80% do mercado. A gente não corre o risco de ter esses 5 sistemas dominando o mercado de cooperativas no Brasil? Isso depende muito da visão e do compromisso das lideranças desse sistema das cooperativas para que elas nunca se distanciem do ideal dos fundadores. Os fundadores, quando criaram cooperativas locais, regionais, eles tinham um princípio baseado na linha da criação dos nossos precursores, Raiffeisen, Padre Amstad e todos esses que seguiram. Nós somos seguidores dessa filosofia, desse princípio. Que é uma filosofia de apoio mútuo financeiro. Isso, então nós não temos que nos distanciar do ideal deles. Com isso, nós vamos ter, sim, um número de cooperativas possivelmente um pouco menor,
um pouco menor ao longo do período, mas muitas vezes é para ganhar escala, para otimizar também serviços e haver um serviço financeiro mais barato para o associado. A primeira cooperativa de crédito no Brasil foi lá em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Você é do Sul, não por acaso a gente está aqui com a região Sul, com quase 7 milhões de associados. Isso aqui eu achei bem interessante porque, assim, mostra um pouco da história, né? Começou aqui no Sul, começou aqui no Rio Grande do Sul, cresceu aqui. Se ouvia falar muito de cooperativas em geral e cooperativas de crédito na região Sul, mas ela vem se expandindo, né? Vem se expandindo aqui. Está subindo aqui para o Sudeste já com 3 milhões de associados. Mas Centro-Oeste já tem um tanto bem razoável, até porque você teve uma migração muito grande de gente que trazia essa cultura do Sul para cá, por conta da agricultura. Norte e Nordeste ainda é pouco significativo. E são as regiões mais pobres do país e que têm maior dificuldade de acesso a crédito, sempre. Como é que a gente faz esse processo de expansão aqui? Eu queria que você me falasse um pouquinho desse processo de expansão. Se é uma questão de cultura dessa pessoa que faz parte de uma cooperativa de crédito? Eu diria que tem sim os aspectos culturais, né? No Rio Grande do Sul, quando o padre Amsterdã trouxe isso no início do século passado para o Brasil, ele fez uma peregrinação, né? Ele até brincou, a mula dele, ele andou de cidade em cidade, fundou cooperativas e levou essa filosofia que está baseada em princípios, né? E em valores, né? Essa prática dos valores, né? É que fez com que isso fosse se propagando. O que está acontecendo aqui no Brasil, uma coisa muito positiva, que o Banco Central, tanto os ex-presidentes, o atual presidente, os diretores e seus técnicos, eles têm dado uma atenção muito grande à parte de regulação, à parte de supervisão, ou seja, fiscalização, para que você tenha efetivamente uma construção da confiança coletiva. Para isso foi criado o Fundo Garantidor das Cooperativas, que é irmão do FGC, dos bancos, fez 5 anos agora, no mês de abril, né? E com isso você vai disseminando essa confiança também para regiões, bairros de cidades, para cidades grandes. Em cidades grandes nós tínhamos limitações regulatórias no passado, que você não podia abrir uma cooperativa, ter uma cooperativa aberta em cidade com população acima de 1,5 milhão de habitantes. Agora são 5, 6 anos que é possível. Então, qualquer tamanho de cidade não tem mais Hoje não tem mais limitação. Hoje as cooperativas clássicas e plenas atendem isso. Então, esse mérito, essa visão das pessoas que estavam à frente do Banco Central, que hoje ainda estão, especialmente dos técnicos e diretores, é no sentido de que você fazendo esse movimento, construindo a confiança coletiva, não tendo os problemas que tem, você resolvendo eles, né? Não dizer que não temos problema também, nós até temos também, mas não temos que resolver eles, né? Esse é o conceito, inclusive, dos princípios de cogestão. Com isso, você vai formando uma rede de agências com cooperativas regionais, nós defendemos cooperativas regionais fortes, ela vai ampliando sua rede de agências. Por isso que nós estamos crescendo em número de agências e não em número de cooperativas. Tem ainda algumas cooperativas surgindo em algum nicho, em algum segmento, mas a nossa prática é a ampliação daquelas que existem. Já tem um patrimônio, já tem o seu conselho de administração, já tem sua diretoria executiva, já profissionalizou a gestão, que ela vai ampliando essa rede de agência e vai atendendo essa comunidade que ainda não possui. Você falou uma palavrinha que eu achei interessante, uma expressão que é o fundo garantidor. Então, que é exatamente a questão. O que garante para um cooperativado, de uma cooperativa financeira? Então, vamos pela ordem. Primeiro, que vai ter o retorno do contratado. Segundo, que aquele dinheiro vai ser aplicado, porque era um dos princípios da cooperativa, vai ser aplicado de fato, empreendimentos na região dele. E terceiro, que aquele dinheiro, em último caso, não vai sumir, que aquela cooperativa não vai falir. A gente vê banco privado falindo, e muito. Né? Então... O que nós temos? Nós temos uma linha de segurança na cooperativa, que a primeira dela, né, é a sua fiscalização, a sua auditoria. Nós chamamos a fiscalização rigorosa dos seus administradores. Esse é o primeiro princípio que o sócio participa desse processo. O segundo é a profissionalização, o investimento, inclusive com recursos do próprio Sescope, né, o investimento em capacitação e informação de diretores e de colaboradores, a segregação das responsabilidades. A resolução 3859
depois da 130, deixou isso muito claro, esse papel de segregação. E a cooperativa, por sua vez, também tem uma análise criteriosa dos empréstimos, controla a inadimplência, procura controlar o melhor possível e também tem a sua reserva. A reserva da cooperativa que ela formou ao longo do período, combinado com os associados, é o primeiro colchão de segurança dele. O segundo, quando nós formamos em centrais ou sistemas, né, você também tem o conjunto da cooperativa, são responsáveis, né, e isso o Banco Central atribui para a gente, essa responsabilidade coletiva de supervisão, de fiscalização, de profissionalização, para evitar problemas para o associado. E aí, em terceiro nível ou quarto nível, nós temos o fundo garantidor, que garante até R$250 mil por CPF, né, ou CGC, os depósitos do associado. Então, ele tem que, efetivamente, para evitar riscos maiores, ele tem que participar das assembleias, ele tem que participar do processo de discussão das estratégias, para exatamente minimizar esse risco de, às vezes, ter alguma surpresa, né? Manfred, é alguém que, qualquer pessoa, então, pode participar de uma cooperativa de crédito, mesmo Sim, numa cidade grande, hoje, tá? inclusive a senhora também pode participar. Tá ótimo. O convite para participar aqui de uma das cooperativas que atua aqui na região. Claro. Tem um site para que as pessoas possam se informar um pouco mais, que é o somoscooperativismo.coop, está aí na nossa página, somoscooperativismo.coop.br. Nesse site você pode ver lá todas as informações, um tanto disso que a gente conversou aqui, todos esses dados apresentados, muita coisa veio a partir desse levantamento, que são informações da OCB, informações do Banco Central que estão disponíveis lá, informações da Comissão de Valores Imobiliários, que também rege algumas áreas. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, Manfred. Muito obrigado, um abraço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou diretamente o canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Fale conosco pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até a próxima agenda.